Bom dia, graça e paz. Aqui quem está falando é a irmã Carmen. Vamos dar continuidade na parte 2 do plano e princípios de como prevalecer no tempo de crise. Amém? Antes de começar, eu queria me apresentar por os novos inscritos, por aquele que não me conhece, né? Talvez você percebe alguma dificuldade em pronunciar bem o português ou em falar, em me expressar, é porque eu não sou brasileira, né? Como está se vendo, como por o sotaque, eu sou cidadão europeu e sou rumena, da Romania. Então, sou casada com um brasileiro do Rio de Janeiro e esse é o motivo de eu falar o português e também porque Deus quer e permitiu e com a sua graça, com a sua misericórdia, né, me tem ajudado, me tem dado a sabedoria falar a língua portuguesa. E vamos lá na nossa tema, para não fazer o vídeo grande. E eu vou ler no 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1 até o versículo 14. Amém? E se não vai dar tudo no segunda parte, vamos fazer a terceira. Vamos lá. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 no diante até o versículo 14. Ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante de seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dará livramento aos sírios. Era esse homem valente, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram pressa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse esta a sua senhora: tomará o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da lepra. Naamã foi ao Senhor e lhe disse o que menina da terra de Israel havia falado. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Assim Naamã partiu, levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestidos. Entregou a carta ao rei de Israel, que dizia logo em chegando a ti esta carta: saberás que te enviei, Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. Tendo o rei de Israel lido a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus? Posso matar e vivificar. Por que este envia alguém a mim para ser restaurado da sua lepra? Notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel rasgará as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Assim veio Naamã com os seus cavalos e com os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou-lhe uma mensagem dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e tua carne te será restaurada, e serás purificado. Porém, Naamã indignou-se muito e se foi dizendo: e eu pensava que ele certamente sairia por ceia em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, agitaria a mão sobre o lugar infectado e me curaria da lepra.
Não são Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ser purificado? E assim se voltou e se foi com indignação. Chegaram-se a ele os seus servos e lhe disseram: Meu pai, se o profeta te houvesse indicado alguma coisa difícil, não terias feito? Quanto mais te dizendo ele, lava-te e será purificado. Pelo que ele desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne foi restaurada e se tomou com a carne de um menino e ficou purificado. Amém? E aí, esta passagem é farta no que se refere aos milagres divinos e responsabilidade humana. Como vocês podem perceber, a transformação de Naamã dependia de um milagre baseado na responsabilidade de ele em obedecer a ordem dada pelo homem de Deus, né? E vale mais aquilo que você faz do que aquilo que você ouve. Como disse anteriormente, sua transformação depende especialmente do que você faz com tudo o que tem ouvido, né? Positiva ou negativamente, isso é um princípio no reino espiritual. Um exemplo disso pode ser sua própria vida, que se encontra hoje. Como está por você ter procedido de acordo com seus próprios pensamentos e não conforme os pensamentos de Deus, né? Naamã precisava fazer algo com o que tinha ouvido. Até então, era apenas uma ordem que ele fosse restaurado. Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te será restaurada. Os conselhos que tem recebido são apenas ordem de conscientização, mas o que fará? Mas o que você fará com o que tem ouvido e que promoverá a transformação? Quem sabe a crise na qual você se encontra hoje nem é diretamente por sua culpa. Quem sabe alguém ocupou, né, indevidamente o lugar de protagonista da sua história, escrevendo em você uma história triste de ser lida em vez de um lindo poema. Pode ser que alguém tenha jogado lixo no quintal da sua existência, tornando seu coração um ambiente desagradável até para você mesmo. Quando as crises fazem isso, é preciso aprender e que mais importante do que aquilo que fazem conosco e o que fazemos com aquele que fazemos conosco. E se a própria vida jogou lixo em você, só existem 3 opções, onde só uma pode ser escolhida. Escolha a melhor. Ou você se assenta no lixo lamentando-se, porque isso aconteceu, ou você joga lixo de volta ou você joga lixo de volta em quem ele jogou, ou então joga o lixo no lixo. Você tem 3 opções. Eu vou repetir. Ou você se assenta no lixo lamentando-se, porque isso aconteceu, ou você joga lixo de volta em quem jogou o lixo em você, ou então joga o lixo no lixo. Qual é a opção que você escolha? Eu creio ser a terceira, a melhor opção. Portanto, torno a insistir
que é o que você fará com o que está recebendo que fará diferença. A simplicidade de Deus é maior do que a complexidade do homem. E Naamã se indignou, diz a Bíblia, né, por ter recebido a ordem de banhar-se no rio de 7 vezes. Ele queria um espetáculo da parte de Eliseu, uma cena cenográfica, né, clamando a Deus, agitando a mão sobre a enfermidade, coisas típicas da religião, né, da religião popular. Banhar-se no rio era simples demais para Naamã. Tanto é verdade que seus servos o convenceram a fazer a coisa fácil, já que certamente faria uma coisa difícil. E, meus amados, o ser humano se afasta de Deus por um processo complexo, mas aproxima-se de ele por uma atitude simples. Deus não está interessado em coreografia de religião, mas sim na atitude simples de obediência. É pela ausência de coisas simples que a nossa vida se torna complicada. Deus está desafiando a praticar coisas simples a fim de descomplicar a sua vida. Eu quero sugerir que pense no seguinte: perdoar é mais simples que ser prisioneiro de amargura. Pedir perdão é mais simples que ser escravo do orgulho. Falar a verdade é mais simples que mentir, pois a verdade por si só já existe, mas a mentira precisa ser inventada. E todo aquele que mente a primeira vez sempre será obrigado a mentir segunda vez para confiar a primeira vez. E veja bem, a perseverança e o útero da transformação. A geração de uma criança normal e saudável precisa de um ambiente favorável. O útero materno possui todas as propriedades necessárias ao nascimento de uma criança. Da mesma forma, ninguém pode ter uma transformação de vida senão assumir a responsabilidade de criar um ambiente favorável. E Naamã criou esse ambiente ao perseverar e mergulhar exatamente como foi pedido 7 vezes, conforme mandou Eliseu. E a perseverança e o útero da transformação. Pode ser que esses conselhos sejam para você apenas mais um mergulho, pois tendo já tentado tantas vezes, sua vida continua a mesma coisa ou pior. Mas eu quero desafiar a assumir essa responsabilidade de mergulhar quantas vezes for necessário no rio de Deus. Então, meus amados, as circunstâncias adversas, né, da vida geram um condicionamento em cada um de nós. E esse condicionamento é um tipo de comportamento sem o qual não sabemos viver. Meus amados, eu tenho passado tantas provas, eu tenho passado tantas decepções, eu tenho passado tanta enfermidade, mas se eu mergulho no rio de Deus para poder chegar a estar curada, tanto fisicamente, como espiritualmente, como na alma. E eu mergulhou no rio de Deus, e eu prevaleceu, e eu obedeceu à ordem de Deus. Então,
você precisa perseverar para poder conseguir vencer essa batalha espiritual. E quem é interessado lá embaixo vai encontrar no meu canal, vai encontrar testemunho, um pouco dos meus testemunhos. Amém? E vou finalizar. A crise o condiciona de tal maneira que o leva a criar um estilo, um modelo próprio de vida. Namã nos mostra que aprendeu esta dura lição. Então ele desceu, ele mergulhou no Jordão de 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. Tem que ser conforme a palavra de Deus, meus amados. Se não é conforme a palavra de Deus, não dá certo. Tem que ser conforme o modelo de Deus e não conforme nosso estilo de vida. Tem que ser conforme seja a vontade e querer do nosso Deus. Quero sua permissão para lhe dar uma orientação. Persevere. E persevere. Não diga que vai tentar só mais uma vez. Diga que vai tentar e outra vez e outra vez. A maioria dos sucessos são resultados de inúmeras tentativas frustradas. Perseverar e insistir. Insista e você será condicionado conforme o modelo de Deus. E, resumindo, o plano inicial de Deus para cada ser humano é a sua felicidade. Porém, o estabelecimento desse plano depende da obediência aos princípios ou regras. E uma vez quebrados, esse princípio Deus não joga. Esse princípio Deus não joga o ser humano fora, mas revela um plano a fim de restaurar aquele que se encontra destruído e necessitado de restauração. Isso é uma questão de milagre divino que necessita de uma responsabilidade humana. Cada um de nós foi convocado por Deus para ser um colaborador naquilo que quer estabelecer sobre uma humanidade sem propósito. Então, os princípios básicos são mais importantes do que aquele que fizeram com você e o que você faz com o que fizeram com você. E pela ausência de coisas simples que a nossa vida se torna complicada. A maioria dos sucessos são resultados de inúmeras tentativas frustradas. Não diga que vai tentar só mais uma vez, mas diga que vai tentar mais uma vez e continuar tentando e persevere. O segredo é isso. Que Deus te abençoe. Não te esqueça de compartilhar esse vídeo. Desculpa que foi um pouquinho mais grande. Compartilhe, se inscreve. Talvez outra pessoa vai querer ouvindo essa palavra. Todos esses temas são de um livro que eu tenho lido, um livro muito interessante, um livro muito bom que edificou a minha vida e eu queria compartilhar isso com vocês e eu creio que vai edificar também a sua vida. Amém?